Só para lembrar vocês de semana passada, né? Essa vinda do Rei da Glória que a gente falou. Esse Rei que é dono de toda a criação, que vem, né, para governar, para reinar, mas também que precisa ser aproximado com mãos limpas, com coração puro e principalmente de portas abertas, né? Um rei assim tem que ser recebido de portas abertas, e a gente focou bastante nessa questão de que o nosso coração, né, precisa estar de portas abertas para esse rei. Bom, hoje a gente fala do Salmo 25, e a maior aflição que a gente pode ter, não são nem as aflições que a gente passa muitas vezes externas, ou que a gente tem comentado nesses outros salmos, mas é a aflição da alma por causa do pecado, né? Essa é a maior aflição que o ser humano pode ter. E até dizem, não sei comprovar isso, ou nenhuma estatística, dizem que se metade assim, das pessoas que estão fazendo um tratamento psicológico hoje tivessem a certeza do perdão dos pecados, poderiam parar na hora, né? A gente não sabe se dá para comprovar uma coisa dessa, mas obviamente o homem pode ajudar com muitas coisas, mas o perdão só Deus pode dar, né? E essa aflição do coração leva as pessoas a fazer coisas até, claro, procurar profissionais, mas até pior. E essa aflição que a gente pode ter é a pior por causa do pecado. Não são as coisas externas em primeiro lugar, não é nem a perseguição ou a falta de emprego, ou problemas financeiros, ou problemas pessoais, ou outras circunstâncias, mas é o peso da culpa, né? Esse peso que você tem na consciência, no coração, por causa de algo que você fez contra o Senhor. E Davi experimentou tanto a aflição, né, que a gente tem em vários salmos, como o alívio, né, dessa aflição. Ele experimentou tudo isso. Aparentemente, ele já escreveu esse salmo com uma idade um pouco mais avançada, né? Provavelmente já tinha cometido esse pecado com Batseba, né? Que a gente tem relatado na palavra, provavelmente já, né, era rei de Israel e tudo mais. A gente pode até ver esse salmo junto com outros dois salmos que ele com certeza escreveu depois desse pecado com Batseba. Salmo 32, Salmo 51, que é aqueles salmos de arrependimento, né, que ele fala bastante do perdão. Mas esse salmo nos mostra ele ficando mais velho, ele ficou mais ciente do seu pecado. Antes da gente ler, só uma coisa interessante também que não dá para ver na nossa versão portuguesa, que é esse um salmo acróstico. Quer dizer que cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então são 22 letras, por isso tem 22 versículos. Claro, ajudava para memorizar, né? Mas a gente pode até ver, assim, ele cobre esse assunto de A a Z, né, no nosso alfabeto, falando do perdão de Deus. Deixa um pouquinho mais difícil para dividir o salmo, né, para a gente estudar melhor, porque as ideias principais se repetem bastante, mas vocês vão ver quais são, né? Resumindo, é de A a Z o perdão de Deus. Mas tem outras coisas que a gente vai ver agora, que o versículo de 1 a 3, que a gente pode até chamar de algumas atitudes básicas, né, que quem quer seguir o Senhor, que tem um relacionamento com Deus. Então fala assim, os versículos de 1 a 3. A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. 3 atitudes básicas nesse versículo de alguém que realmente quer se aproximar de Deus, andar com Deus. É primeiro se render, é confiar e esperar. Nesses 3 versículos a gente vê isso. Ele fala: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Como se ele estivesse levantando as mãos, né, para o Senhor, se rendendo, se entregando, né? E tudo tem que começar com um ato de submissão, né? Se submetendo a Deus. O Senhor é Deus, eu não sou, né?
eu preciso prestar contas ao Senhor, não é o Senhor que precisa prestar contas a mim daquilo que está fazendo. Eu devo tudo ao Senhor. Então, se a alma, que obviamente estava aflita, né, no caso de Davi, se a alma está aflita, você leva para o único lugar que consegue resolver. Se o teu carro está quebrado, você leva para o mecânico, né? Então, se a tua alma está aflita, você leva para Deus, né? Não querendo desmerecer todo o trabalho de psicólogos, psiquiatras, é importante, mas no final é só Deus que pode restaurar uma alma, né? Uma coisa que tem que acontecer de dentro para fora. Então ele se submete, mas ele também confia. Em ti confio, ó meu Deus. Sabe quando você não tem mais ninguém para recorrer, né? Quando no caso de Davi, o pecado deixou ele até numa situação bem humilhante, né? Que ele ficou fraco, desabilitado, os inimigos já estavam se aproveitando dessa fraqueza dele e o pecado vindo, né, para destruir a vida dele mesmo. O que restou de esperança, ele juntou tudo, né? Se levantou talvez do pó e estendeu a mão para Deus, né? Ele é o meu único socorro. E ele confiou em Deus para ajudar. Não importa quão longe o pecado pode te afastar de Deus, não importa o quanto você já se afundou no pecado, basta estender a mão, como Pedro que estava, né, afundando. Salva-me, Senhor! E o Senhor estendeu a mão e tirou ele dali. É confiar. E aí, uma vez que confia, você tem que continuar confiando e esperando no Senhor, né? Você precisa esperar, aguardar no Senhor com expectativa. Não importa o quanto tempo vai demorar para esse alívio chegar, se a tua expectativa é grande, né? Não importa o tempo. As crianças não se importam se tem que esperar 24 dias em setembro, porque a expectativa de Natal é tão grande, né, que conseguem passar esse tempo, mesmo perguntando, hoje é Natal, né? Amanhã é Natal, né? Conseguem, porque essa expectativa leva as crianças para, né, aguardar o Natal. E por mais de que demore, você sabe, confiando, esperando que o socorro virá, né? Que você não vai ficar decepcionado, vai valer a pena esperar por esse Senhor. Fala até de uma certa ansiedade. O salmista no Salmo 136 falou, espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. As sentinelas, obviamente, né, tinham um trabalho difícil, né, atenção redobrada no meio da escuridão, temendo que algum inimigo venha com ataque surpresa, né, na calada da noite, e esperavam, tomara que chegue logo o sol, né, para a gente poder descansar, para a gente ficar tranquilo. É mais do que as sentinelas esperam pela manhã, que a gente espera no Senhor. A gente aguarda firmemente nele e principalmente esperando o perdão e o alívio da culpa, que ninguém pode dar a não ser a Deus, né? Então só resta você confiar e esperar no Senhor. O salmista falou no Salmo 85:5, ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Bom, às vezes você tem essa sensação, até quando, Senhor? Mas aguarde, espera mais um pouco. Paulo ensinou em Romanos 5 que existe uma tribulação, mas ela produz algo, né? Ela produz perseverança, ela produz um caráter aprovado, ela produz uma esperança. Ele fala no versículo 5 de Romanos 5, e essa esperança não nos decepciona. Como Davi falou aqui, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. E Paulo fala, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E até incluiria nessa tribulação externa que a gente vive, né? Tribulação que a gente causa para nós mesmos por causa do pecado, né? Porque a gente fica teimoso, porque a gente faz coisas que não deve e junta, né, tribulação para nós. Mas a gente pode aprender com os nossos erros, graças a Deus, né? Ele é misericordioso
e Ele derramou em nosso coração o Espírito Santo. Existe a presença do Espírito em nós, que nos corrige, que nos liberta, né? E principalmente que nos mostra o amor de Deus no meio das falhas. E se você espera no Senhor, não vai ficar decepcionado. Agora, se você toma as coisas nas suas próprias mãos, resolve, né, na própria força, usando as armas carnais, aí sim vai ter grande frustração. Mas aqueles que esperam no Senhor não vão ser frustrados nem decepcionados. Nessas três atitudes, né, eu vejo se render, confiar, esperar, eu vejo esse grande paradoxo que a gente tem na vida cristã, né, que é o já e ainda não. A gente já tem tudo e mesmo assim a gente não chegou ainda. Você já é perfeito, já é perdoado, já é aceito aos olhos de Deus. E ao mesmo tempo a gente fica sempre esperando para receber de Deus, né? É esse grande paradoxo que a gente vive. A gente está perdido sem Ele, dependendo dEle para tudo, né? Mas é desse lado da eternidade. Né? Desse lado da eternidade a gente sempre vai ficar ansiando por mais. A gente vai ter que confiar sem ver, às vezes. A gente precisa aguardar para receber. Lá não, no céu não. A gente realmente vai viver tudo que nós já, né, somos em Deus, toda a plenitude, e a gente vai ser como Ele é. Bom, depois dessas considerações iniciais, ele começa a pedir por direção, versículos 4 e 5. E ele fala: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Davi precisava saber o caminho de Deus. E Deus sempre tem o caminho certo em todas as situações. Talvez não seja o único caminho, né? Porque tem vários que você pode escolher. Não é o caminho, às vezes, mais rápido, né? Mais tranquilo, mais fácil, mas é o caminho que leva à vida. Jesus falou em Mateus 7,14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. É o caminho que leva para a vida. Davi fala: tu és Deus, meu Salvador. O caminho de Deus leva para a salvação, né? Leva para a libertação. Não é sempre o caminho que a gente acha que é esse o mais fácil, né? É esse que eu devo seguir, mas em relação ao nosso pecado, esse é o único que vai te libertar. E tem a ver com a verdade de Deus, né? Ele fala: guia-me com a tua verdade e ensina-me. E por isso é um caminho estreito, é um caminho apertado. Não é a opinião geral, não é a visão do mundo, mas é a verdade de Deus, segundo a palavra de Deus. Que nos diz, o que as pessoas hoje em dia, mais do que nunca, não querem ouvir, é que nós somos pecadores. Que o pecado destrói as vidas, que o pecado leva à separação eterna de Deus. Mas também a Bíblia nos ensina, nesse caminho estreito, que Ele é a salvação. Paulo falou em 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Qual é a verdade? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, se você reconhece que você é pecador, você tem aí a salvação que Deus estende através de Jesus Cristo. E essa sequência também achei interessante no versículo 4. Mostra-me, ensina-me, guia-me. Não é só saber, né? Eu sei que existe esse caminho da salvação. Mas você entender, você falar, agora eu entendo como andar no perdão de Deus, né? Como andar no arrependimento. Não é uma coisa que eu faço para entrar no reino de Deus, mas é uma coisa que eu preciso fazer diariamente. Esse é o meu avanço no reino de Deus, através do arrependimento. É entender que esse caminho é através de Jesus. Aliás, Ele é o caminho, né? Se eu não ando com Ele, eu não estou no caminho certo. Ele termina essa parte falando mais uma vez, como eu disse, né, essas ideias se repetem, de esperança. Eu espero
no Senhor o tempo todo, todos os dias. Porque, obviamente, todo dia você tem uma nova bifurcação aí. O que eu devo fazer? Ensina-me, mostra-me qual é o caminho certo. Não aos meus olhos, mas aquele que leva para a salvação, para aquela pessoa, para a minha vida, para a minha família. E Deus tem os caminhos certos que leva à vida. Nos próximos versículos de 6 a 11, agora a gente vê essa questão principal do perdão. Versículo 6. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da tua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Ele lembra, em primeiro lugar, do caráter de Deus. Quem é Deus? Deus é misericordioso, né? E tem compaixão. Isso não é algo que Ele faz de vez em quando, mas é a sua natureza, né? É algo quem Ele é, o que você pode esperar dele o tempo todo, né? Ele fala desde a antiguidade, desde a eternidade. Deus é assim e não vai mudar. Deus é misericordioso e compassivo. E aí ele fala, lembra-te, né? Ele deve ter feito assim em oração e a gente pode fazer essa oração, Senhor, te lembra de mim em misericórdia, né? E não lembra dos pecados da minha juventude. A gente pode até pensar nas nossas vidas, né? Como foi a sua juventude? Você se converteu novo? Você se converteu já mais velho? Você era bagunceiro? Você bagunçou mais ou menos? Como que foi a sua caminhada com o Senhor? Tem, talvez, memórias, né? Pesadas, carregadas de culpa, que você ainda tem na sua vida. Talvez tem flashes, né, daquelas coisas que você fez. Estou chegando nos 40, né, parece que você lembra de certas coisas que você fala, nossa, eu fazia isso, né, eu era assim, né, sei lá, coisas que parece que faz tanto tempo, né, mas são bem vívidas assim, não só coisas, né, ruins, mas qualquer coisa que você experimentou como jovem, né, parece que agora está voltando mais, assim. Ainda bem, né, que a gente tem essa memória que vai chegar uma época que a gente não vai lembrar dessas coisas assim, né. Então tem que se alegrar ou então, né, colocar diante de Deus essas coisas. Mas talvez tem flashes, né, de coisas erradas que você fez. A Bíblia nos mostra claramente que Paulo teve, né. Paulo era terrível, né, antes de se converter, era perseguidor da igreja. Ele tinha muitos flashes, com certeza, talvez cada noite, dos cristãos que ele matou. E dá para entender, pelo que ele escreve, que o que ficou até mais pesado foram aqueles cristãos que ele fez negar Jesus. Que tinha aqueles que ele torturou, levou ao ponto de falarem, não acredito mais em Jesus, não, para se livrar. Isso pesava, né, na consciência dele. Eram flashes. O problema é que a gente tem muitas vezes a tendência de pensar que a gente não é tão ruim, né? O nosso pecado não é tão ruim, não fui um Paulo, né? Não fiz nada disso na minha vida. Mas aí a gente comete o erro de se comparar com os outros, né? Sendo que o nosso pecado pesa igualmente, né, diante de Deus, é como o pecado de todos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né, fala. Então, o meu pecado, por menor que seja, em aspas, né, é tão abominável como daquela pessoa que eu falo, nossa, né, agora me assustou, me chocou que o homem é capaz de fazer essas coisas. Nós, em nossa pecaminosidade, somos capazes de fazer qualquer coisa e atrocidade, né? É só por Jesus que a gente não faz. Mas nós somos culpados igualmente diante de Deus. Mas quanto mais a gente envelhece,
deveríamos ficar mais cientes do nosso pecado. Inclusive, Paulo nos mostra isso, porque na primeira carta de Coríntios, ele se chama o menor dos apóstolos. Ele fala em 1 Coríntios 15, 9, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aí, cerca de uns 10 anos mais tarde, mais ou menos em 1 Timóteo 1,15, que a gente inclusive leu anteriormente, uma parte, ele fala: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Existe um progresso ali, é só o menor dos apóstolos, mas eu sou o pior dos pecadores, né? Por causa de tudo que eu fiz, já é outra coisa, é outra consciência. E quando uma mulher veio, né, quando Jesus estava na terra, e você deve lembrar desse episódio, lavou, né, chorou aos pés de Jesus, secou com os cabelos, ungiu com os pés, né, e tudo mais. Jesus falou em Lucas 7,47, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você pode chegar numa lógica nesse versículo, então falar, bom, preciso pecar mais para amar mais, né? Obviamente não é isso. A gente não precisa pecar, mas já pecamos o suficiente, né? Já pecamos tanto, né? Não precisa pecar mais. O que quer dizer isso? Você reconhecer, estar ciente o quanto você já pecou e o quanto você já foi perdoado. Se você não faz uma reflexão e se acha, estou quase perfeito, né? Você deve amar pouco. Mas se você entende o quanto você já foi perdoado, tipo um Newton, né, que levava os escravos da África, né, para a Inglaterra e tudo mais, entendeu? Nossa, eu preciso ser encontrado, né? A graça me alcançou. Olha tudo que eu fiz. Aí sim, né? Ele entendeu, ele reconheceu, estava ciente do seu pecado. E Davi reconheceu isso, né? No último versículo que a gente leu, ele falou, perdoa o meu pecado, versículo 11, que é tão grande. Uma outra vez Davi falou em Salmo 40, 12, pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram, já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Não tem ninguém aqui careca, né, que possa falar, olha, eu não tenho pecado que eu não tenho nem cabelo, mas Davi falou, olha, aquele ruivo, né, assim, um cabelo bem voluminoso, né, sei lá, mas conta os seus cabelos, né? Mas eu perdi as contas, eu pequei tanto, são tantos diante do Senhor os pecados, o meu pecado que é tão grande. Agora, é uma pena quando a gente olha e muitos cristãos já de anos, né, acham que já estão bem, né, não estão tão ruim assim, já aprenderam todos os truques, né, isso daí não me derruba mais. Mas acham que sabem. Vale, né, o ditado que diz, não se ensina truque novo a cachorro velho. Você acha que sabe já todos os truques, né? Isso daí não é mais tentação para mim. E você não aprende mais, né, a andar no arrependimento. Você não aprende mais nada com Deus e fica estagnado ali. E de repente, no momento de fraqueza, vem a tentação e te derruba. Né? E te deixa assim no laço, esse laço se fecha. Você acaba se acostumando com a presença do pecado, com até as desculpas, né, que você pode dar para o pecado. E de repente você leva essa vida assim, sempre ficando amarrado de certa forma na mediocridade e permitindo que esse pecado coexista com você. Mas a gente vê no Antigo Testamento uma figura muito clara do que acontece quando você deixa o pecado coexistir com você. Depois de que Israel entrou na Terra Prometida, né, todas as tribos, a terra foi dividida, todas as tribos precisavam tomar as suas terras, né, e acabar com todos os inimigos ali, né, eliminar os inimigos e tomar posse da terra. Aí conta
em Josué, Juízes, principalmente, que alguns deles falaram, é muito trabalho, às vezes eles dão muito medo, a gente não consegue, e deixaram esses povos coexistirem com eles. E mais tarde, Juízes, obviamente fala muito disso, se tornaram uma grande pedra de tropeço na vida dessas pessoas. É o que acontece com o cristão que acha que não precisa lidar com aquela área da sua vida, que não precisa, eliminar aquele pecado da sua vida. Davi falou, bom e justo é o Senhor, versículo 8. Eu não sou bom, só Deus é bom, mas Ele é tão bom que Ele mostra o caminho para os pecadores. Lamentações 3:22 fala, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ele é bom por nos estender a misericórdia, Ele é bom por nos mostrar o caminho. E se você é pecador, reconhecido, então você se qualifica, todos podem se qualificar para serem guiados pelo Senhor por esse caminho. Deus ama o pecador, obviamente Ele não quer que ninguém se pereça, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, então Ele vai mostrar o caminho para o arrependimento, para poder se acertar com o Senhor. E esse caminho sempre nos mostra que você não está perdido enquanto você pode se arrepender ainda. Mas quanto mais você resiste, mais difícil fica. Isso também é verdade. Porém, no momento, você pode estar tão longe de Deus e achar que não tem mais volta. No momento em que você decide se arrepender, Deus vem e te ajuda. Você já experimentou isso? Você parece que não tem mais volta dessa. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo nessa situação. Mas eu vou confiar na palavra, eu vou me arrepender, eu preciso do Senhor. E de repente você sente assim um vento atrás, que te leva para frente, que te leva para mais perto de Deus, e você consegue dar os passos, e você percebe o perdão de Deus. E você vê até como diz aqui, Ele te ensina na justiça, a justiça que Deus quer te dar através de Jesus, porque a gente não tem nada para oferecer. E uma vez no caminho dessa justiça, você experimenta amor e fidelidade. Como diz em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O perdão que Davi precisava. E ele se lembra então agora de quem é a pessoa que teme ao Senhor e o que pode esperar do Senhor. Versículos de 12 a 15. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Bom, quem é o homem que teme ao Senhor? É aquele que leva o Senhor a sério, É levar Deus a sério e não levar a brincadeira, nem subestimar Deus, porque realmente Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser com a gente, não é a gente que é mais forte que Ele, mas sim Ele. E é fácil entrar, de certa forma, no autopiloto. Viver algo mecânico no seu relacionamento com Deus que acaba se tornando uma religiosidade. As igrejas estão cheias, infelizmente, de pessoas no autopiloto que simplesmente seguem aquilo que é esperado, aquilo que você mostra que você é um evangélico fazendo tal coisa. Mas você não tem mais a reverência. Temer o Senhor é não viver de forma irreverente com o Senhor, mas ter o maior receio de fazer alguma coisa que poderia te separar da comunhão com Deus. Não apenas as coisas que se dizem, evangélicos, e pode, não pode, mas essas coisas dentro de casa, que ninguém vê, que ninguém sabe, que você sabe, fazendo isso vai estranhar você e o seu relacionamento com Deus. Então é melhor não fazer porque você teme o Senhor.
E aí ele fala, tem certas coisas que você pode ter certeza se você teme o Senhor. Primeiro, a certeza que Ele vai te instruir no caminho. Se você quer saber mesmo o caminho, Deus sempre está mais do que disposto para te mostrar qual é. Mas se você já chega com a atitude, né, eu não vou obedecer dependendo do que Deus vai me falar. Por que Ele te instruiria, né? Ele vai te instruir, mas muitas vezes você realmente não tem ouvidos se você vem com essa atitude. Não é, o que é certo para fazer nessa situação diante dos olhos dos homens ou da igreja, ou o que seja. O que é esperado de mim? Não, mas o que Deus quer. Se você realmente quer saber, Ele vai te instruir. Esse é o temor do Senhor. Em segundo lugar, Ele dá a certeza que Ele vai cuidar integralmente. Corpo, alma, espírito de você, da sua família, das próximas gerações, você não precisa se preocupar. Em terceiro lugar, e que ele frisa muito aqui, a certeza da intimidade, que Deus te tem como seu amigo. E entre amigos, num nível de confiança tão grande, não existem segredos, né? Ele te deixa por dentro daquilo que Ele quer fazer. Como Abraão, que era chamado o amigo de Deus, 3 vezes na palavra de Deus. E a gente sabe que lá em Gênesis 18, né, Deus chegou a Abraão e falou, eu não posso esconder de Abraão daquilo que eu vou fazer. Então ele compartilhou o plano, aquilo que ia fazer com Sodoma e Gomorra, e nessa intimidade Abraão ainda tem a ousadia, né, de chegar a Deus e falar, deixa eu interceder então por esse povo, porque se tiver 50, 40, no final 10, né, que não são assim como o resto, o Senhor não vai poupar? Ele tem essa intimidade porque é amigo de Deus. No final, Deus procura uma só pessoa que tem o coração totalmente entregue a Ele, para se mostrar forte em favor dessa pessoa, para poder compartilhar os planos que Ele tem nesse mundo, para poder chamar essa pessoa que tem o coração certo para fazer parte desse plano, assim como fez com Abraão. É como um general, né, que não vai falar da sua estratégia para todos os soldados. Ele chama os comandantes em que ele confia mais. A gente vai fazer assim, assim, né, atacar por aqui. E os próximos passos ele compartilha com aqueles mais próximos. E assim, Deus quer fazer com a gente nessa amizade que a gente tem. E além disso, ainda fazer entender a sua aliança, como diz aqui. Nos fazer entender que tudo depende dele, não de nós. Que ele já fez tudo, que a gente não pode acrescentar nada. Assim como foi na vida de Abraão. Se você ler lá em Gênesis a aliança que Deus fez com ele, ele preparou toda aquela cerimônia, que eram animais cortados, para passar lá no meio. Mas quando chegou o momento de selar essa aliança, o que aconteceu? Abraão estava roncando, ele estava dormindo, e quem passou era Deus sozinho, falando, eu vou firmar essa aliança com você. Assim como Jesus fez na cruz, eu estou firmando essa aliança com você. Você não pode fazer nada a não ser receber pela fé. Já está feito, eu vou te fazer entender a minha aliança. E por isso, ele terminou falando nessa parte, eu vou deixar os meus olhos voltados ao Senhor. Eu vou ver qualquer movimento, qualquer direção, qualquer ordem que Ele quer me dar, porque assim como o coração de Ruth era, para onde tu fores eu irei, né? Onde tu ficares eu ficarei. É um olhar com esperança, com atenção. Salmo 32:8 fala que Deus nos guia com seus olhos. É como aquele filho que olha e percebe o olhar do pai, né? Pela expressão do rosto, ele sabe o que ele deve fazer. É para parar numa rua movimentada, é para continuar andando, é correndo. E assim é com a gente e Deus. A gente fica atento nos seus olhos, a gente fica atento até nas suas mãos. Salmo 123:2 fala, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia, né, de nós.
olhando para Deus principalmente para receber misericórdia, por causa do nosso pecado. É como um servo que olha para as mãos do Senhor, porque a mão vai sinalizar que aquele senhor ali na mesa precisa de um garfo, precisa de alguma coisa, e seria a maior vergonha o servo não perceber, e aí o senhor ter que chamar a atenção, né, desse servo. Imagina no restaurante, né? Você quer pedir alguma coisa e você tem que, sei lá, lançar fogos para que alguém venha te dar o menu, fazer o pedido, né? E ainda está lá no celular, num cantinho assim. Não é dessa forma que a gente deveria olhar para o Senhor, tão distraído. E principalmente quando se trata de receber a misericórdia de Deus. É com tanta atenção e expectativa que a gente deve esperar a misericórdia de Deus, porque é só Ele que pode nos livrar das armadilhas, como disse aqui no último versículo que a gente leu. Ele nos livra das armadilhas, daquelas tentações que vêm, né, para nos prender no pecado. E uma vez que a gente pisa, né, que o Senhor nos livra, porque pode fechar rapidinho, e uma vez que você cede ao pecado, você fica preso. Por isso o autor de Hebreus falou essa mesma coisa de estar com os olhos fitos em Deus. Ele falou, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com esperança, perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente só consegue continuar correndo essa corrida na nossa vida se a gente está com os olhos em Jesus. Uma vez que a gente olha para a tribulação, para os problemas, a gente fica desanimado, né? Você desiste. Se você olha para si mesmo, você fica depressivo, que você faz a mesma coisa de novo. Eu não queria fazer isso, é tipo um Romanos 7, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço, o que eu quero fazer, não consigo fazer, você fica depressivo. Mas se você olha no Senhor, para o Senhor, aí você tem esperança, né? A aliança dele que ele já fez tudo, né? Você tem novas forças, é o Senhor, e vale a pena esperar nele, porque ele vem renovar as nossas forças. É dessa forma que a gente precisa andar. E quase terminando, nos próximos versículos, versículo 16 a 21, ele repete alguns desses assuntos que ele já falou, mas principalmente pede por essa intervenção graciosa da parte dele. Ele fala, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em Ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. A gente até sente, né, as coisas que ele estava passando. Por fora, mais e mais inimigos se aproveitando da fraqueza dele. Por dentro, se sentia só, o coração angustiado, aflito, nem sabia o que fazer. E chamou a atenção de Deus para esse sofrimento, que praticamente era por causa do pecado, que ele volta a falar, perdoa os meus pecados, perdoa todos os meus pecados. Essa angústia no coração dele, essa tristeza, também de certa forma vinha da parte de Deus, porque existe, a palavra de Deus diz, uma tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento. 2 Coríntios 7, versículo 10 fala isso. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A gente pode ter uma certa aflição no coração por causa de algum pecado, uma transgressão, uma desobediência, né? Mas o Espírito Santo vai nos convencer desse pecado, vai nos mostrar o quão terrível tem sido, né? Enquanto a gente até escute às vezes, né, não foi tão ruim assim, né, comparado com aquilo, não foi, né? Mas a convicção do Espírito nos mostra que nós pecamos contra o Senhor, que
que é tão terrível quanto qualquer outro pecado. Isso nos faz enxergar o quanto nós, né, somos culpados diante de Deus, gera uma tristeza segundo a Deus que leva ao arrependimento. Em que a gente fala, Senhor, só Tu para me salvar, só Tu para me perdoar, em Ti eu me refugio. Enquanto existe uma tristeza também segundo o mundo, ou vindo de Satanás, que faz o quê? Que nos faz sentir condenados, que não leva ao arrependimento, mas que leva a você se afastar de Deus, você querer se esconder, você não querer ver Deus nem perto. E essa é uma tristeza que a gente precisa discernir. Eu fiz alguma coisa, tudo bem, mas agora essa tristeza, esse peso, aquilo que eu estou sentindo, isso vai me levar para o único que pode me salvar e ao arrependimento? Ou eu me sinto condenado, eu não quero ver ninguém, não quero me isolar, não quero falar mais com Deus. Isso não é de Deus. A condenação não vem do Senhor. Davi passou por um tempo assim, né? Cobriu o pecado, ignorou o seu pecado com Batseba por cerca de 1 ano. Ele por dentro já estava, né, derretendo. Aliás, ele fala no Salmo 32, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Ele descreve tudo o que ele estava sentindo por dentro, não aguentava mais, precisava falar para alguém, mas ele nem enxergava. Precisava do seu amigão Natan chegar nele, abrir os olhos para ele poder confessar e se arrepender. E então se lançar sobre a misericórdia de Deus 100% e falar, agora eu aguardo no Senhor, eu espero no Senhor para receber o perdão. E isso que ele fez, e aí a gente chega no último versículo que nos mostra algo um pouco diferente, né? Uma visão mais ampla que ele tem, porque ele fala, ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Uma vez perdoado, ele podia enxergar algo além. Antes ele só estava focado em si, né? É isso que acontece, a gente só olha para a nossa aflição, né? Para o nosso pecado, a nossa tristeza que a gente passa, mas ele conseguiu tirar o foco de si mesmo e da angústia que ele tinha. Conseguiu ver que ainda existe um povo, existem outras pessoas ao meu redor que também têm aflições, né? Que também têm problemas que eles passam. E bem provavelmente que ele já era rei de Israel, e ele enxergou, eu preciso exercer a minha função 100% novamente, né? É o pecado que me impediu de cumprir o meu ministério, né? De cuidar dessas vidas. E enquanto nós estamos presos de alguma forma no pecado, a gente não vai interceder por ninguém, né? A gente só olha para nós. Mas uma vez perdoado, a gente tem uma alegria, a tristeza se transforma na alegria de ser perdoado e a gente consegue enxergar as outras pessoas e começa a interceder também por outras pessoas. Isso nos faz parte, né, faz fazer parte, mais uma vez, dos planos de Deus. Então, resumindo, se você está cercado pelo pecado, passando por um momento de tentação, talvez você já de certa forma está preso em algum pecado, a gente precisa pedir a misericórdia de Deus. Eu não estou nem falando de algo, né, em aspas, gravíssimo, né, e a sua vida já está sendo destruída, né, obviamente, visivelmente, mas a gente vai ceder aos poucos, né? É um passinho aqui, é um olhar, é uma decisão feita e a gente fala, peraí, esse caminho vai me levar a um destino que eu não quero, eu vou escolher esse outro caminho. Então corre para Deus, né? Confessa seu pecado, se arrependa e espera, aguarde na misericórdia de Deus, para estar totalmente livre dessa aflição que o pecado produz. E essa libertação é só possível através do pecado que o único Deus pode nos dar. Então, que a gente possa andar no arrependimento, andar no perdão de Deus. Que isso seja algo constante na nossa vida, uma experiência como na vida de Davi. E que a gente não passe 1 ano como Davi, aflito
por algo que a gente esconde e a gente, até diante de Deus, ignora. Amém? Vamos orar e agradecer. Senhor Deus, obrigado pelo Teu Espírito em nós. Obrigado, Senhor, que nós temos esse agir, Senhor, do Teu Espírito de convencer, de nos levar para o caminho certo, de nos mostrar os nossos pecados, porque nós muitas vezes ficamos cegos, Senhor. O próprio pecado que nos cega a entender que nós precisamos descontinuar uma atividade, um hábito, Senhor, e nos voltar a Ti. Obrigado, Senhor, que nós podemos sempre nos voltar a Ti, que sempre temos a oportunidade para nos arrepender e correr aos Teus braços que ficam abertos para nós. Que a gente sempre use essas oportunidades, Senhor, que a gente seja rápido em reconhecer e se arrepender dos nossos pecados. Senhor, que a gente possa andar na plenitude que Tu tens para nós, no perdão e na alegria do perdão, Senhor. Sonda o nosso coração, nos faz enxergar, Senhor, e nos faz viver a Tua alegria, Senhor. Não estando aflito no nosso coração por causa dos nossos próprios erros, nem da juventude, Senhor, nem do passado, que já é perdoado pelo Teu sangue coberto, Senhor, mas que a gente possa viver a alegria do perdão que está em Ti. Em nome de Jesus. Amém.